E é uma realidade no Brasil e também no mundo, mas vários desses acidentes são evitáveis. Para falar sobre isso e ajudar a gente a entender melhor os direitos dos trabalhadores e os deveres das empresas, recebemos aqui no estúdio o engenheiro civil, especialista em segurança do trabalho, Eugênio Scafuto. Bom dia, Eugênio, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre os procedimentos que são recomendados em casos de acidente e como que acontece também, Eugênio, esse processo de investigação para chegar às causas. Muito bem. O acidente de trabalho, primeira coisa que a gente da segurança do trabalho tem que preocupar é em evitar o acidente. Trazer todas as condições para que o trabalhador não sofra acidente. Uma vez que aconteceu o acidente, já não depende mais da gente. Então, a primeira coisa que se faz é o preenchimento da comunicação de acidente do trabalho. Hoje, a comunicação de acidente de trabalho é feita no próprio site do governo, tá? Então, é online. Ela tem algumas perguntas, que tipo de acidente, que hora que foi, o número do CNPJ, da empresa, o CPF, etc., e a descrição do acidente. A partir daí, as empresas que têm a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA, ou que tem o setor de segurança do trabalho, porque isso depende das normas trabalhistas, as normas regulamentadoras. Aí ela vai montar uma comissão para fazer a investigação do acidente. Essa comissão é um representante da empresa e um representante dos trabalhadores. Se tiver dois de um lado, tem que ter dois do outro para ficar uma comissão paritária. E aí eles vão investigar o acidente. Ele não tem o intuito de achar um culpado, ele tem o intuito de descobrir a causa do acidente para poder matar na origem, para que não ocorra acidente daquela mesma forma. No mínimo isso, tá? Eugênio, reforça para a gente o que são as chamadas normas regulamentadoras. A partir de 1978, houve uma mudança muito radical nas relações de trabalho. Então, criou-se as normas regulamentadoras, que naquele momento foram 28 normas. Elas foram sendo alteradas e modificadas e hoje são 38, tá? As normas regulamentadoras é como se fosse uma bíblia. Ela fala os direitos e os deveres dos empregadores, do patrão e dos empregados. Então, para cada tipo de atividade, para cada movimento que você faz dentro de uma empresa, como nós estamos aqui, é uma análise completa do que vai acontecer, tá? Então, cada empresa tem a sua especificação, qual o risco que ela tem. A norma fala disso, tá? Todas as normas têm alguma coisa. Ela começa a dizer de uma situação que pode ser a sua. Se não for daqui, vai ser de outro lugar, mas as normas praticamente ela engloba todo tipo de atividade que tem no país. E na prática, quais são os riscos ocupacionais mais frequentes, considerando os diferentes setores? Tá. A gente tem os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidente, cada um dentro da sua atividade. Os riscos físicos, o mais comum é ruído, é barulho em excesso, tá? Depois tem calor, tem lugar que é muito quente. Os riscos químicos são produtos químicos de modo geral, tá? Que possam vir a fazer algum risco ao trabalhador. Depois vem o agente biológico. O agente biológico ele tem em todo lugar, só que tem locais que tem o agente biológico numa demanda maior, que são até geradores de insalubridade. E o ergonômico é um risco que também tem em todo lugar, que é um risco postural, de como levantar um peso, se o lugar é bem iluminado ou mal iluminado, tá? Então, essas regras você tem que ir cuidando para ver se o que é mais fácil para você minimizar o risco e neutralizar esse risco também. E, finalmente, o risco mecânico ou o risco de acidente, que é aquele que você tem uma saliência no piso, você pode tropeçar, cair, bater a cabeça e dar um problema maior, tá? Mas o mais usual que a gente enfrenta mais é a tentativa de minimizar o ruído e os problemas ergonômicos, de postura mesmo, que é muito comum em locais administrativos.
Bom, Eugênio, com relação à avaliação de riscos, ela é conduzida em um ambiente de trabalho de que forma? E como essa avaliação influencia no desenvolvimento direto das medidas de segurança? Vamos lá. A partir de janeiro de 2022, houve uma nova alteração nas normas e foi criado o PGR. A gente brinca que a nossa profissão, a engenharia do trabalho, é uma sopa de letrinha. Então, a gente tem o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. O que significa isso? O técnico da área tem que ir até o local e avaliar todas as condições de riscos existentes no local, desde o agente físico até o risco de acidente. E essa gradação, risco pequeno, médio, alto, é colocado nesse documento, o PGR. E esse documento é um documento que a empresa recebe, ela tem que olhar o que é e ela começar a colocar condições para a melhoria do ambiente de trabalho. Tá? Então, esses riscos apontam exatamente o que nós vamos fazer e qual que é o trabalho final disso. Isso vai entrar num documento do governo chamado E-Social, os eventos 2240. O que vai gerar esse documento? Olha como a coisa é um deslinde que vai criando situações. Esse documento PGR, ele vai servir para fazer os eventos 2240, que são os riscos ocupacionais. Esse risco ocupacional, se ele não for neutralizado na fonte, ele vai ser gerador de uma aposentadoria especial. O trabalhador vai poder aposentar mais cedo. E ninguém quer, dentro do governo, que o trabalhador aposente mais cedo. Ou melhor, vamos falar melhor ainda, a gente não quer que o trabalhador tenha risco. A gente quer acabar com esse risco. Para isso, a gente fez um juramento, tá? De fazer um trabalho para a neutralização desse risco. A gente consegue? 90% sim. Tá? Tem coisa que a gente não tem, transcende a técnica existente e aí você não consegue fazer, mas você passa a dar treinamento para ele se preparar para não ficar exposto ao risco. E, Eugênio, para que tudo isso seja possível, né, é realmente um trabalho feito em equipe. É fundamental que as empresas respeitem as regras, né, e as leis, mas é fundamental também que os funcionários, que os colaboradores sigam essas regras para a própria segurança. Inclusive, essa foi a colocação da Tuninha de Varginha, que está sempre participando aqui com a gente. Bom. Ela diz o seguinte: o que fazer se o trabalhador não respeitar as recomendações de EPI? Muitos trabalhadores, eles não gostam de usar o EPI. Vamos falar por quê? Porque, desculpa falar dessa forma, muito francamente, a gente nasceu nu. Então, você colocar sapato, calça, a gente já está acostumado. Mas você colocar um protetor no ouvido, um óculos, um capacete, uma botina com biqueira de aço, é algo que muitas pessoas não querem utilizar. Então, o que acontece? Quando a empresa fornece o equipamento de proteção individual, ela não está fornecendo para fazer uma tortura ao trabalhador, ela está fazendo para proteger o trabalhador. Esse é o primeiro passo. Então, ele precisa ser treinado para por que ele vai usar aquele equipamento, senão ele fica achando que é tortura. Tá? A partir desse instante, você anota numa lista que ele foi treinado pelos riscos e a necessidade do uso do EPI. Aí o que acontece? Ele não quer usar. Então ele tem que receber uma advertência, uma segunda advertência e a terceira é a demissão por justa causa. Quero dizer que na Justiça do Trabalho, talvez a única coisa que o juiz admite como demissão por justa causa é a falta do EPI. Eles não perdoam isso. Por quê? Porque o trabalhador, quando não quer usar o EPI, ele se recusa a usar o EPI, ele tem que ser demitido, porque senão ele vai contaminar todos os colaboradores existentes na empresa. E o risco está sendo assumido, né? E o risco permanece e é questão de tempo dele sofrer um acidente, tá? Eugênio, quais são os principais documentos legais ligados à segurança do trabalho? Reforça para a gente, já que muitos gestores de RH, por exemplo, às vezes ficam confusos, né, com tantas siglas. Tá. Exatamente. O primeiro documento agora é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele faz uma planilha de todos os riscos existentes, qual é a intensidade desse risco e quais são
as maneiras de minimizar ou neutralizar esse risco. Esse é o PGR. Tem também, olha só, a sopa de letrinha, o PCMSO, é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Isso é feito por médico do trabalho, exclusivamente por médico do trabalho. Depois você tem o LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Você faz uma avaliação quantitativa do nível do ruído, qual que é, do produto químico, qual que é, para você avaliar se aquele equipamento de proteção individual é viável a neutralização apenas por EPI, ou se tem que tomar uma medida mais drástica, tá? Tem também o LTIP, é o Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade, tá? E tudo isso está vinculado a um departamento da empresa chamado RH, tá? O RH, ele tem que estar ciente do que está acontecendo, porque ele vai acionar a engenharia do trabalho para poder fazer esses documentos necessários. Aí tem todo um desdobramento. Tem a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, com empresas acima de 20 funcionários, grau de risco 3. Tá? Então são empresas de um porte médio para cima. A empresa pequena está desobrigada a ter a CIPA constituída. Então esses são os documentos. PGR, PCMSO, LTCAT, LTIP. São documentos obrigatórios, ou pelo Ministério do Trabalho, ou pelo INSS, que há uma certa disputa de Ministério do Trabalho e INSS. Eles ficam, digamos assim, eles têm uma lei um pouco diferente para atingir o mesmo objetivo, que é neutralizar ou extinguir com o acidente de trabalho, que a gente vê que em 2022 foi um número excepcionalmente alto. Vamos agora à pergunta do Renan Silva, ele que é de Juiz de Fora, e a dúvida dele é a seguinte: se o colaborador se acidentar no caminho para o trabalho, isso conta como acidente do trabalho? Boa pergunta, Renan. Isso é considerado acidente de trajeto. Esse acidente de trajeto, ele depende de alguns fatores. Esses fatores, eles estão vinculados à seguinte situação. Qual é o meio de transporte utilizado? É ônibus. Ele acidentou no ônibus ou vindo para o trabalho ou indo para casa? Acidente de trajeto. Ele pega uma carona, mas recebe vale transporte. Opa, ele tinha de estar usando o vale transporte, ele não pode estar de carona. Ele pega o vale transporte, mas vai embora de moto. Então também não é acidente de trajeto, é porque ele quer. Então acidente de trajeto é aquele assim, é um itinerário da casa dele para o trabalho, do trabalho para casa. Se ele resolver passar no supermercado para fazer compra, é direito dele. Só que ele perde o direito de considerar isso na empresa como acidente de trajeto. O acidente de trajeto vai ter todos os benefícios, as garantias no preenchimento da CAT, se for acidente de trajeto. Tá? Então, nas grandes cidades, existe uma quantidade fantástica de acidentes de trajeto que não é computado, porque o camarada ganha o vale transporte e vai de moto. Ele usa o dinheiro do vale transporte para o seu deslocamento. E aí como é que você, na segurança do trabalho, vai falar, poxa, eu dou vale transporte e o camarada caiu de moto. A gente não tem como fazer isso, porque tudo que a segurança do trabalho faz, se ela cometer um erro, vem uma punição por parte do Ministério do Trabalho ou do INSS. Então você tem que andar, não é nem em cima da linha, não. Você é a própria linha, não tem como sair fora dela. E como que as tecnologias emergentes, Eugênio, quando a gente fala de internet das coisas, inteligência artificial, de que forma isso está mudando ali as abordagens tradicionais de segurança no ambiente de trabalho? Vamos lá. Essa tecnologia está vindo. O PGR é impossível fazê-lo como a gente fazia outro documento que é antecessor dele, que é o PPRA, que você fazia ele editado, ou com um mero programinha. Hoje você vai abastecendo de informações esse software e ele te dá um resultado já com as cores verde, amarelo, azul, vermelho, etc., do jeito que tem que ser feito. Existem cursos já para tecnologia, para internet das coisas. É um curso que é tecnólogo, parece que são 6 meses. Não, são
3 períodos, 1 ano e meio. Mas eu acho que ainda vai ter um certo impacto, porque a segurança do trabalho, existe a necessidade do técnico da área ir ao local para a identificação dos riscos. Tá? Então, eu acho que é uma profissão que ela ainda vai depender muito do pessoal da área técnica. Tá? Eugênio, quais são os principais direitos dos trabalhadores em relação à segurança, de acordo, né, com a legislação em vigor? Para cada atividade tem uma norma específica. Então, por exemplo, vamos lá, aqui, que gera mais acidente. A construção civil, norma 18. Tá? Ela tem 840 itens falando quais são as obrigações da empresa e quais são as obrigações do trabalhador. E ali estão os direitos dele. Então, por exemplo, a norma 35 fala de trabalho em altura. Foi a primeira norma publicada que ela teve uma coisa muito interessante para o trabalhador, que chama recusa de tarefa, que antes você não podia, não havia nada dizendo isso. E essa recusa de tarefa é o seguinte: você me determina, Renata, fazer uma função, mas eu entendo que aquela função está trazendo um risco muito grave à minha integridade física e eu não estou feliz em fazer. Então eu chego para o empregador ou para o representante dele. Não adianta você chegar na pessoa igual a você. Tem que ser alguém hierarquicamente superior. Chega e diz: amigo, eu não estou feliz de fazer essa tarefa. Eu não vou fazer, eu me recuso a fazer. Não é briga, não é nada. Simplesmente dizer: eu estou com medo de fazer. E a empresa é obrigada a acatar. Tá? Então, existem direitos e deveres. Nós, numa pergunta anterior, é dever do trabalhador usar o EPI? Sim. É direito dele pedir o EPI? Então tem o direito e o dever. Os dois não podem ser conflitantes. Tá? Então, ele tem que assumir e recusar uma tarefa que ele não consiga fazer. O trabalho em altura é uma situação que, quando a pessoa não está habilitada a fazer, não consegue fazer, a segurança do trabalho pesquisa o que é, juntamente com o médico do trabalho. E, via de regra, encontrou-se doenças que o camarada não podia subir em altura. E aí nós começamos a preservar a integridade física dos trabalhadores. Excelente. A gente recebeu o relato da Cleusa Oliveira, de Pouso Alegre. Ela disse o seguinte: na empresa onde eu trabalhava, tinha uma escada de madeira que a gente tinha que descer de costas e com peso no braço. Não tinha corrimão, acabei desequilibrando e caí. Isso aconteceu em 2020, mas só comecei a sentir dores fortes no ombro no ano seguinte, isso então 2021. Fiz ultrassom e constatou lesão no ombro direito, mas não tinha como provar por já ter passado muito tempo. Nesse caso, eu tenho direito a auxílio acidente? E ela também foi mandada embora. O que a gente pode falar para a Cleusa de Pouso Alegre? Olha só, Cleusa, você ficou numa situação assim. O acidente do trabalho, ele tem 24 horas de prazo para ser preenchido a comunicação de acidente do trabalho. Passado esse prazo, a própria empresa tem dificuldade para fazer, porque se ela fizer o preenchimento da CAT, a comunicação de acidente de trabalho, fora do prazo, ela toma uma multa, e uma multa muito pesada. Então, qual o problema que ocorre agora? Você teve um acidente do trabalho que ele não foi legalmente preenchido na data correta. Para você preencher isso agora, aí é minha opinião, você vai ter uma dificuldade muito grande, porque você não vai ter um documento para isso. Você teria que ter atestados da época e somente a Justiça do Trabalho poderia te dar essa condição de determinar que é um acidente de trabalho. Então, acho muito difícil que você consiga, a menos que você vá à Justiça do Trabalho, que o seu caso prescreve em 2 anos. Depois de 2 anos saindo da empresa, você não tem direito a reclamar mais nada também. Então, acho que fica difícil você conseguir isso, tá? Bom, e o Marcos está acompanhando o programa ao vivo, através do nosso canal no YouTube. E, Eugênio, bom, como os trabalhadores podem se proteger contra represálias ao relatar condições inseguras ou práticas antigas no ambiente de trabalho? Eu vejo assim,
num passado mais distante, qualquer trabalhador que se queixasse de alguma coisa era colocado à margem e era sumariamente demitido com o passar do tempo. Hoje eu não vejo mais isso. Eu vejo assim, as empresas têm uma consciência muito maior do que está acontecendo e eu acho que a pessoa tem que reclamar, ela tem que colocar, inclusive a gente já falou da recusa de tarefa, mas ele tem que reclamar no canal competente. O que é o canal competente? O seu superior hierárquico ou a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando a empresa tem um porte maior, a CIPA. É ali que ele pode falar o que está acontecendo. Tá? Eu vejo assim, nas empresas que a gente dá assessoria, a gente vê muito acontecer da pessoa reclamar e passar para a gente. E aí vai a pessoa especializada verificar o que está acontecendo na empresa antes de dar um parecer. Tá? A gente não pode chegar na empresa e falar, não, isso está tudo errado, ou está tudo certo. Não é assim. A gente faz primeiro um parecer, porque a gente não está o tempo todo na empresa. A gente dá assessoria uma vez por semana, uma vez por mês, de 15 em 15 dias, ou 2 vezes na semana. Então, lá você consegue ver o que o trabalhador está pensando e muitas vezes você vai para dentro da empresa e busca com o trabalhador, cola do lado dele, começa a ver o que ele está fazendo e pergunta, como é que você está? Você está se sentindo bem? Está te faltando alguma coisa? Então, é uma opção nossa e é uma função da segurança do trabalho puxar o trabalhador para a segurança do trabalho. Porque muitas vezes quando você passa e começa, bate o dedo e fala, cadê teu protetor? O cara já fica bravo com você. Já vem esse chato aí. E não é. Você está protegendo o trabalhador. Você não está pegando no pé. Você está protegendo. É pro bem dele, né? Tá? É uma coisa que é nossa. A gente tem que fazer isso, é a nossa profissão. Tá? E o Luiz Souza está ligadinho também no programa. Abraço para você, Luiz. E tivemos a pergunta do Pedro de BH. Ele quer saber se ele sofrer algum acidente sem ser CLT. Ele tem algum direito ainda assim? As normas regulamentadoras cuidam exclusivamente de trabalhadores registrados na CLT. Os outros são estatutários, munícipes e federação. Então, é governo do estado, prefeitura ou federal. Tá? Então, as normas regulamentadoras muitas vezes são utilizadas no estado, na prefeitura e até na federação. Porém, não há necessidade de uso delas, porque ela foi feita, as normas regulamentadoras são de uso exclusivo de nós CLT. Tá? Mas a Prefeitura de Juiz de Fora, por exemplo, utiliza muito dessas normas porque elas são muito bem feitas, elas são quase perfeitas. Tá? E o Estado também. Então, eles usam a norma e fazem pequenas alterações nela para atender da melhor maneira para eles. Tá? Mas ela não é, via de regra, não é usada para fora da CLT. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista e para encerrar então o nosso bate-papo, Eugênio, quais são as melhores práticas para promover uma cultura de segurança entre os funcionários e garantir a sua participação ativa na prevenção de acidentes? Vamos lá. A primeira coisa que a segurança do trabalho, ela vem de cima para baixo. Ela tem que vir da diretoria da empresa e vir pegando até o trabalhador mais simples da empresa. Se nós tivermos a condição de colocar o dono da empresa falando, eu não quero acidente do trabalho na minha empresa. Veja por quê. Porque os primeiros 15 dias de um acidente corre por conta do INSS. Após 15 dias é por conta da empresa, até o momento que o trabalhador retornar à sua atividade. Então, 15 dias... O dono da empresa vai ter que pagar o salário integralmente para esse trabalhador, sem que o trabalhador tenha produzido nada para a empresa. Após 15 dias, a empresa não vai mais pagar salário do trabalhador, mas terá que pagar, no caso do acidente de trabalho, todo mês depositar 8% de fundo de garantia do salário dele, sem que ele também produza nada. E o trabalhador vai deixar de produzir durante esse período. Então, o dono da empresa vai ter um prejuízo duplo. Ele não produz e ele vai ter que pagar. Então, ele tem que ser a visão da segurança e dali ele começar. RH,
eu quero que faça um treinamento com o pessoal. Então, para cada tipo de trabalho, tem uma norma específica para aquele trabalho, ou duas. Tá? A construção civil tem várias normas que se encaixam na construção civil. Tá? EPI, trabalho em altura, trabalho confinado, tem uma série. Tá? Então, o que acontece? A partir do instante que a empresa promover, eu quero treinamento, o treinamento ele não é para perder dinheiro, é para ganhar produtividade, para evitar acidente, para evitar lesões. Ele vai entender que isso é bom para ele e no final, quem vai sair no lucro, além do trabalhador, é ele mesmo que é o dono da empresa. Eugênio Scafuto, engenheiro civil especialista em segurança do trabalho, esteve aqui com a gente ao vivo. Muito obrigada pela sua participação e por tantas orientações que são fundamentais. Obrigada, gente. viu? Eu quem agradeço a vocês, tá?